antes do sorteio da Copa do Brasil. Falou assim, pode escrever aí, Palmeiras contra Babinha, Corinthians contra Babinha e tal. E não foi bem, não. Palmeiras pegou a Babinha. Mas Atlético e Cruzeiro deram sorte. Antes do sorteio eu tinha feito os times que eu gostaria de pegar. Eu tinha colocado Remo, Mirassol, Chapecoense ou Juventude. Um desses 4 eram os meus preferidos, né? Para o Atlético pudesse pegar. Fortaleza não? Não. Eu preferi esses 4 seriam para mim os mais fracos, vamos dizer assim. E saiu o Juventude. Para mim o Atlético deu sorte, o Cruzeiro pegou um dos 4 também que eu imaginei, Chapecoense também ficou de bom tamanho. Agora, tem aqueles que falam assim, para ser campeão você não pode escolher adversário. Isso para mim é balela. Porque se você puder escolher o caminho mais fácil, claro que você vai querer o caminho mais fácil. O Gadinho falou muito bem. Você vai querer pegar o Palmeiras agora? Vai querer pegar um Corinthians? Agora não. Muito melhor você pegar um Juventude, tá na 12ª colocação da Série B, a 4 pontos da zona de rebaixamento da Série B, não vive um grande momento. Lembrando que ano passado foi um dos únicos times que o Atlético venceu fora de casa. Eu estive lá no Alfredo Jaconi, né? O Atlético venceu por 1-0 lá. Na torcida lá não tem um engajamento tão grande, né? Dá pro Atlético, vai decidir lá fora, fazer um resultado dentro de casa, né? E levar para lá uma vantagem para decidir. Então eu acho que ficou de muito bom tamanho, não só pro Atlético, mas pro Cruzeiro também. Breno, só lembrando, né? É claro que a gente tem que lembrar, colocar nesse contexto também, as duas equipes, tanto a Chapecoense quanto a equipe... fugiu. Juventude. A equipe do Juventude, desculpa, pessoal. Eu fui pensar em outra coisa e acabei me esquecendo do Juventude. Do Juventude, quanto da Chapecoense, tiraram grandes equipes do futebol brasileiro na fase passada. Juventude tirou o São Paulo, perdeu no Morumbi por 1-0 e depois lá no Alfredo Jaconi conseguiu a vitória por 3-1. A Chapecoense perdeu para o Botafogo por 1-0, um jogo complicado, um jogo difícil, jogando no Rio de Janeiro, e depois deu o troco no Botafogo, vencendo por 2-0. Então, as duas equipes viveram contextos de afirmação nesse primeiro recorte da Copa do Brasil para pegar um gigante. E eles eliminaram 2 gigantes e agora vão pegar novos gigantes. Ô Eltinho, eu sei que você gosta muito da palavra respeite futebol e tal, mas nessa aí eu tô com a HG, bicho. Para mim é obrigação dos 2 times passarem nesse confronto. Eu entendo que o futebol, especialmente o mata-mata, ele permite que aconteçam zebras. Aconteceu recentemente uma zebra que foi na situação da... Eu falei recentemente, não. Aconteceu em 2022, por exemplo, uma zebra que foi da Croácia vencer o Brasil nas quartas de final. Eu trato como zebra. Aconteceu uma outra zebra que foi o CRB vencer o Palmeiras. E esse tipo de zebra vai acontecer. O próprio Juventude eliminou o São Paulo. E quando foi eliminado pelo Juventude, era o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Ainda estava ali próximo aos líderes. Então, o que eu penso nesse momento é que, embora seja obrigação para mim que os 2 times passem, inclusive também trato como obrigação o Palmeiras passar do Fortaleza, a gente não pode negligenciar e ignorar que existe a possibilidade de uma zebra. Isso existe. Isso é uma possibilidade. Não é algo completamente absurdo. E aí os 2 podem ser eliminados, obviamente, mas para mim os 2 têm a obrigação de passar. Porque se não passarem, a gente pode tratar como vexame. O Pedro Daniel deu uma entrevista falando, não, mas aqui o mercado do Atlético, a janela do Atlético do início do ano foi uma janela muito robusta e tal. Robusta em que sentido? Gastou mais do que poderia, gastou, de repente, em cima do que propôs, do que disponibilizou de dinheiro, eu não sei, mas enfim. Mas o mesmo Pedro Daniel nos disse que para contratar na janela do meio do ano, nos disse lá na HG Play, nos disse que para contratar no meio do ano, se saíssem jogadores, eles fariam reposições. Então, peraí, o Hulk saiu. Então eu só posso esperar que venha um jogador grande para o lugar do Hulk. Pelo menos um jogador grande. Então nós estamos falando aí, o Fred substitui o Hulk. Gente, é que não, né? Mas o Fred seria uma grande contratação. O Atlético já conversou, o Atlético já iniciou as tratativas com o Fred, todo mundo sabe que não é fácil. Se o Atlético não colocar dinheiro, o jogador no negócio, acho que vai ser muito difícil e tal. Nem sei se eles topariam jogadores, eu que estou falando aqui. E agora tem a questão do Rubens. O Rubens, nós já falamos aqui, ele está pronto, ele quer voltar. O Atlético, se o Atlético se mexer, aí traz um Rubens e um Fred. Para um setor que o Atlético tem problemas gravíssimos, seria um ótimo movimento. Ótimo movimento.
Agora, o problema não é o orçamento. O que o Cruzeiro tem de orçamento, eu não sei. Mas que o Cruzeiro tem planos para contratar, isso é fato. O Atlético não tem dinheiro para contratar. Mas no caso do Atlético, o que mais me preocupa de movimento é quem vai fazer o movimento e não o que vão colocar na mesa para liberar de grana para contratar, porque dinheiro não tem mesmo. Aí quando não tem dinheiro, você tem que ter gente competente para o departamento de futebol. E o departamento de futebol do Atlético é muito ruim. Mas não tem porque não querem colocar, né, HG? Assim, pelo menos você fala gente competente, não, né? Não. O dinheiro. Porque não vai, o aporte não está para acontecer. Se quisessem, mas não é para o futebol, né? Não é isso, se quisessem colocar nessa janela agora. Tá. Dinheiro para colocar, ela tem. Quem não quer? Quem não tem sou eu. Dinheiro para colocar em qualquer lugar, né? Então, E eu acho que deveria ser colocado diante da necessidade que o Atlético tem. A gente está falando sistematicamente aqui. Esse time precisa de pelo menos 3 a 4 peças para chegarem e serem titulares e subirem o nível do elenco atleticano. Eu acho bem preocupante essa fala do Pedro Daniel. Essa é uma questão que, assim, a diretoria tem um entendimento. Foi feito um investimento grande na primeira janela. Foi feito, realmente. O Atlético gastou. 110, né? Só que o detalhe é o seguinte, o retorno dentro de campo ainda não veio de acordo com o que se esperava. Para mim, foi uma janela insuficiente, porque o Atlético está aí brigando ainda para poder não cair, o Atlético ainda está na meiuca da tabela, não consegue engrenar pelo menos 3 vitórias seguidas. O retorno ainda não veio. É necessário. E quando a gente fala de contratações, nós estamos falando aqui de pelo menos 4 contratações, né? Tem torcedor que aí fica espelhando, não, tem que ser 8, 7, a gente fica vendo nas redes sociais. Precisa realmente. Agora, o entendimento que a diretoria tem que trazer cara, isso não é uma despesa, isso é um investimento para você buscar almejar alguma coisa. Esse time do Atlético já demonstrou que o limite dele é esse que a gente está vendo aí. O Baba não vai conseguir tirar água de pedra, não, gente. Ele não vai conseguir fazer mais do que ele está fazendo com isso, não. E aí você tem uma Copa do Brasil que vai afunilando, você tem uma Sul-Americana que o Atlético, imagino, vai passar amanhã, a gente espera, tem obrigação, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, Campeonato Brasileiro. Pô, o Atlético agora tá no Campeonato Brasileiro pensando em não cair, não pode ser assim. O Atlético tem que aumentar a régua, é o que o Valu falou, né? Você tem que pensar em investir, não é despesa. Eu sei que o Atlético tem uma situação financeira complicada, o aporte é só para poder quitar a questão dos débitos bancários, todo mundo está sabendo disso, mas tem que haver um movimento já pensando no futuro, porque é muito melhor você investir agora do que você investir ano que vem para tentar salvar o time da Série B para a Série A, porque o Atlético no terceiro ano, o Atlético está aí nessa de torcedor ficar rezando para chegar aos 45 pontos. Ô, Breno, mas só uma coisa, insuficiente que você usa para janela, para mim é eufemismo para ruim. A janela foi ruim. Não, o Atlético contratou um preciado, que então, é lateral direito do time. O Michael é um jogador ruim? Não, peraí. Não é. Mas o Michael não pode ser um titular incontestável. Mas não é jogador ruim, cara. O Vitor Hugo é jogador ruim. De coisas importantes, não é. O Michael não pode ser seu titular incontestável. O Preciado então, foi contratado. O Preciado foi contratado para ser titular do Atlético e ele não consegue jogar. Não, mas aí há uma diferença entre contratar mal e uma contratação que deu errado até agora. O Preciado me surpreendeu. Porque negativamente. Negativamente. Eu imaginei que ele fosse chegar e voar na lateral direita. Por quê? Porque o titular da lateral direita, gente, convenhamos, o Natanael. Mas eu tinha essa Aí o mesma que impressão, o Baba fez? Natanael, fica quietinho aqui. Não sobe, não fica quietinho aqui pra você não tomar a bola nas costas. Lá ele. Fica quieto aqui. E aí ele começou a jogar bem. Só como o Preciado é um jogador que joga muito adiantado, toma nas costas, andou falhando, muitos gols saíram ali próximo dele, aí a turma já queimou no golpe com ele. Então, é contratação que deu errado, mas eu entendo que, tipo, se eu tô lá, eu faria. Eu traria o Preciado. Então eu erraria também. Jogador de seleção. Eu erraria também. E outra coisa, jogador de seleção que faz parte mas de um quarteto, tomou menos gols das eliminatórias. Eu acho que pode ser útil ainda. Gastou muito nele. Eu acho que pode ser. Não, são 4 milhões de euros. Aí que tá. Então você tá questionando valores, que nem nós fizemos com o Rony e com o Júnior Santos. Eu acho caro, velho. Pra um lateral sim. Pô, ele tinha que chegar e assumir a posição. Ainda tratando essa questão do Atlético, do aporte, que foi aprovado 530 milhões, que significaria 460 milhões de ampliamento dos valores envolvidos dentro do Atlético. E isso tem me preocupado bastante, muito mesmo, muito, mas muito mesmo. Principalmente com esse trecho. Eu vou abrir aspas para o Daniel, Pedro Daniel.
Em 2025, pagamos de juros quase 300 milhões de reais. Pensando numa empresa que fatura 700 milhões, ter 300 milhões em juros machuca muito. Agora, com esse aporte para esse ano, estamos projetando mais ou menos metade disso. Deve ficar em 150 milhões de juros ao ano. Gente, é muito complicado para qualquer time no planeta ter uma dívida de juro de 150 milhões. 150 milhões de reais o Atlético paga somente de juros. Isso tudo poderia estar sendo envolvido por ano, né? Em um ano paga 150 milhões. Você dividir isso ao mês, olha a quantidade de dinheiro que daria para ser investido no futebol. E o Atlético vive esse grande problema há anos. Há anos. Desde 2021, a aproximação de juros bancários que o Atlético tem é de 200 milhões ao ano. 200 milhões ao ano. A dívida bancária do Atlético, o dinheiro que entra, é semelhante a pegar um sorrisal e jogar ele no mar. Ele evapora. Então o Atlético precisa atacar de uma forma muito mais eficiente. É claro, gente, o Atlético hoje tem donos, então a cobrança tem que ser feita aos donos para quitar ou pagar e minimizar esse rombo, esse machucado, essa ferida que o Atlético tem há anos. E de nada vai valer ir colocando, tapando um buraco com a terra de outro. Vai se fazendo buracos para jogar a terra no outro buraco. O Atlético precisa, eu sei que tem gente muito bem preparada para isso, mas quando o representante do Atlético, das partes financeiras, faz uma análise dessa, que a partir do próximo ano serão 150 milhões de juros ao ano, é um rombo mesmo assim. O Atlético precisa de investimento ao futebol. O Atlético precisa se movimentar para fazer algo para salvar o futebol. Como o Breno muito bem colocou aqui, o que vai adiantar para o Atlético na temporada que vem? Minimizou os juros para 150 milhões, mas jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Você está fazendo tempestade num copo d'água. Não tô. Hoje, o futebol apresentado pelo Atlético é a tabela de classificação e os últimos 10 jogos do Atlético, eles encaminham o Atlético para isso. Mas tem times piores. Não aposte nisso. Não se pode apostar nisso para o time ter uma melhora. O Everton acabou de falar assim, quando ele fez um comparativo de Cruzeiro com o Atlético na próxima janela. Ele falou, mas o Cruzeiro tem dinheiro, o Atlético hoje não tem. Aí o torcedor atleticano, ele faz o seguinte pensamento, mas peraí, quem tem dinheiro hoje? É o proprietário do Cruzeiro ou é o Cruzeiro? O proprietário do Cruzeiro tem dinheiro e está colocando dinheiro dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou muito as partes financeiras, muito em cima do proprietário, que é o Pedro Lourenço. O que o atleticano faz? O atleticano, na sua tranquilidade, sentado em casa, fala assim, mas espera aí, o Atlético não foi comprado por bilionários? Então os bilionários têm esse dinheiro. Por que isso não é feito no Atlético? Porque quem tem dinheiro, os proprietários do Atlético, têm dinheiro sim. Então o atleticano, na sua tranquilidade, só olhando e sem fazer nenhum cálculo matemático, é daí que parte a indignação e a chateação de muitos torcedores do Atlético. É pelo fato de o investimento que o proprietário poderia fazer para minimizar os machucados que o clube tem. Então, algo precisa ser feito dentro do Atlético para eliminar de vez os juros bancários. Fala galera, passando rapidinho aqui para pedir vocês aí para deixar aquele like antes de sair do vídeo. Você que chegou até aqui e curtiu, espero que a notícia tenha sido relevante a todos. Para quem tá chegando, deixa aquele convite, tá? Para estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação e peço de vocês o like, tá bom? O like ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? Falando um pouquinho aqui do canal, esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, de domingo a domingo, só notícias apenas do Atlético Mineiro, então fica à vontade aí para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi falado. E também te convido aí a vocês estar aí olhando os vídeos anteriores para vocês verem que essas notícias são apenas do Galo. Então, mais uma vez, agradeço a todos aí pela preferência que vocês dão aqui ao canal, tá bom? Procuramos sempre estar melhorando cada vez mais aqui o canal,
tá? Fique à vontade. Qualquer novidade a gente volta e coloca aqui no canal para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Aquele forte abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!